Olá, amigos. É um prazer estar com vocês. Eu sou o seu facilitador. Meu nome é Edson Cândido Bezerra. E a pedido da nossa irmã, a Regina, eu vou estar apresentando para vocês o tema referente a anjos, mentores e amigos espirituais. Vamos lá, então? A providência divina manifesta-se incessantemente em todas as situações e lugares, proporcionando vasta gama de recursos com vistas à proteção, futuro e ao progresso das criaturas. Esse amparo acontece de infinitos modos. Um deles dá-se por intermédio dos tutores espirituais, conhecidos também pelo nome de mentores ou guias, ou ainda amigos espirituais. É grandiosa e sublime a missão dos guias espirituais, pois revela a providência, bondade e a justiça do Criador, para com seus filhos, provendo-os de meios para o aperfeiçoamento. Aqui eu vou fazer uma parte, tá, gente? Quando nós vemos gravuras, imagens artísticas a respeito de anjos, a gente sempre vê que eles têm asas. E essas asas são mostradas assim, como sendo asas das aves, né? Tem penas. Mas na verdade não é bem assim. O espírito, ele tem uma áurea. Todos nós temos uma áurea, que é a nossa irradiação energética. E à medida que nós evoluímos, essas irradiações energéticas ganham cada vez mais força. Então o espírito, um anjo, ele é um ser muito iluminado e ele jorra energia através das costas em emanações que lembram asas. Então, quando as pessoas desdobradas viam os anjos e depois buscavam retratá-los, como a nossa mente humana, o cérebro humano, ele trabalha por comparação, então eles imaginavam que nossos anjos têm asas. Mas, na verdade, eu pus uma gravura aqui, que é a seguinte, que dá uma ideia melhor para nós. Seria mais ou menos isso aqui. São irradiações luminosas. Não tem penas, tá? São irradiações da própria áurea do ser, que por ganharem força e poder, elas acabam manifestando assim um aspecto que lembram as asas dos pássaros. Mas seria algo ilógico, né? Se o espírito, ele para se locomover e de uma região a outra, ele consegue pela força do pensamento, para que ele precisaria de asas? Não tem sentido. Essas informações estão neste livro, A Segunda Morte, de R.A. Ranieri. Para quem não conhece, R.A. Ranieri foi, durante um tempo, vamos dizer assim, o presidente da FESP, né, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E ele desdobrava, e junto com os seus mentores, ele visitou vários planos. E num desses planos, ele escreveu esse livro, A Segunda Morte, no qual ele fala de um fenômeno pouco conhecido dentro do espiritismo, das seitas ocultistas, também não é todo mundo que conhece. É algo muito interessante esse livro, porque isso se dá nos planos mais elevados. E aí ele, para poder passar a informação, ele tem que subir aos planos mais elevados. Primeiro ele visita o portal do Sol, depois ele visita o portal da Luz. E nesse meio período, quando ele está visitando aquelas regiões, ele vai falando dos seres que ele encontra ali, né? Inclusive muitos anjos, querubins, serafins e outras entidades angélicas. Muito interessante este livro. É um livro curto, mas traz informações muito interessantes mesmo. Ainda falando sobre os anjos, quem são, como são, o que fazem, onde vivem. Nós sabemos que o ser humano, ele, através da reencarnação, ele evolui. Este é a principal ferramenta de que se utiliza a providência divina para fazerem os seres evoluírem. Então a gente vê que os animais também evoluem. O ser humano evolui também.
E aqui a gente tem o símbolo de infinito, ou seja, a misericórdia divina é infinita. E ela vai dar a nós quantas oportunidades forem necessárias para que a gente consiga cada vez mais evoluir, saindo do estágio de homens primitivos para chegarmos a um dia à condição de homens espiritualizados e continuando esse caminho, um dia chegaremos a ser anjos também. Depois de inúmeras reencarnações, o ser humano vai pouco a pouco se despojando de seus defeitos e vícios, adquirindo virtudes e qualidades. Os espíritos, que são seres imortais, que passam a buscar sempre o caminho do bem, evitando as ciladas e as seduções, do que possa dar força ao seu lado negativo, que são os defeitos e os vícios, seguindo o caminho reto, desenvolve mais rapidamente as suas virtudes e qualidades, conseguindo assim sair mais rapidamente da roda das reencarnações, chegando mais rapidamente que os incautos aos planos felizes da criação, destinado aos espíritos que por mérito conseguiram chegar lá. Então a gente vê aqui que nós temos uma moça, né, que pelo visto é uma violinista, ou seja, é algo, uma qualidade que ela está desenvolvendo, e a gente vê aqui mais uma representação mostrando para nós a questão da reencarnação, que é uma oportunidade que o espírito tem, ou várias, né, quantas forem necessárias na verdade, para que ele vá cada vez evoluindo mais, em caminho à perfeição. Pois nós aprendemos muito com as oportunidades de reencarnar. Cada vez que reencarnamos, nós estamos em situação diferente, com pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, que fazem com que nós venhamos a adquirir um vasto conhecimento, buscando sempre o desenvolvimento das nossas faculdades intelectuais, mas principalmente morais, como nós vamos ver adiante. E aqui a gente vê, é um espírito que está se despojando de um corpo físico, como uma pessoa que se despoja ou que retira uma roupa. Esses espíritos, eles têm características muito interessantes, mas uma delas que se destaca muito é a humildade. Vamos nos lembrar que no livro Nosso Lar, para quem leu este livro sabe do que eu estou falando, André Luiz, depois de passar 6 anos no umbral, ele foi socorrido pelo espírito Clarencio, que junto com 2 auxiliares o retirou do umbral e levou ele para a colônia espiritual de Nosso Lar. À medida que a gente vai lendo o livro, depois a gente acaba se inteirando de que Clarencio é nada mais, nada menos do que um dos 2 espíritos mais evoluídos da colônia de Nosso Lar. Inclusive, ele é o governador espiritual e chegou lá naquelas regiões a pé. Não chegou volitando, chegou caminhando, junto com os 2 auxiliares, colocou André em cima da maca e falou assim: o estado dele requer cuidados imediatos, temos que chegar ao nosso lar com urgência. E novamente saíram. Este Clarencio é o governador espiritual de Nosso Lar, vejam bem. Então, que pessoa, que espírito humilde que ele é. Em vez de mandar, ele poderia simplesmente mandar alguém lá, ele fez questão de ir pessoalmente, porque ele havia recebido um pedido da mãe de André para que quando André apresentasse as condições necessárias, ele pudesse, então, amparar esse filho dela. E ele mesmo falou para ela: olha, pode ficar tranquila, que quando a oportunidade surgir, eu pessoalmente me empenharei em auxiliar o seu filho. E aí ele cumpre a sua promessa. Então, esses espíritos têm qualidades muito, muito belas, mas uma das que se destacam, com certeza, a humildade. Em outro momento, num livro de André Luiz, chamado Libertação, nós temos um momento em que André Luiz, que eu creio que seja este que está aqui, mas um outro aprendiz chamado Eloy, acompanham o mentor Gúbio
que desce aos planos inferiores a uma cidade umbralina, governada por um espírito chamado Gregório, que havia decretado a morte de uma moça que era o seu desafeto e que estava encarnada, e que havia colocado uma equipe de 60 obsessores para levá-la à morte. Então, Gúbio, usando dos preceitos evangélicos, não usou da força em momento algum, mas dos preceitos evangélicos, juntamente recebendo amparo também de um auxiliar do plano espiritual superior chamada Matilde, ele consegue desbaratar, desarticular toda esta equipe de espíritos obsessores, consegue levá-los para a luz, e no final do livro ele ainda consegue socorrer o próprio Gregório, que era o mandante, era o chefe, era o espírito mais temido dessa região. Então é um livro assim que, olha, eu recomendo muito, muito, muito que todo espírita leiam os livros de Chico Xavier. Mas, dentre esses livros, os livros de André Luiz são muito, muito esclarecedores. E dentre os 11 livros que André Luiz psicografou, eu dou destaque para o primeiro deles, Nosso Lar, também Obreiros da Vida Eterna. Para quem está fazendo o curso de educação mediúnica, leiam Os Mensageiros. E, finalmente, esse livro aqui, Libertação, que é um dos livros mais belos que eu já li. No livro Nosso Lar e também no filme aparece a ministra Veneranda, o segundo espírito mais evoluído que está em Nosso Lar, na colônia Nosso Lar. Vamos lembrar que, segundo a informação do livro Nosso Lar, só 2 espíritos daquela colônia, até o momento que o livro havia sido escrito, haviam tido a oportunidade de estar pessoalmente com Jesus. Um era o ministro Clarencio, também governador de Nosso Lar, e o outro, a ministra Veneranda, que, aliás, tem informações de que ela foi uma santa que é muito cultuada pela Igreja Católica, mas é uma santa muito conhecida em Portugal. Mas eu não posso dar mais detalhes agora, porque não é o escopo dessa apresentação falar sobre a ministra Veneranda. Mas vamos ver as características desses espíritos. Eles são humildes, como eu já falei, são muito inteligentes, bondosos, simples, amorosos, atenciosos, pacientes. Eles são dados à renúncia, mas assim, essa renúncia, isso daí assim, é uma renúncia inteligente. Eles renunciam a muitas coisas, mas quando eles veem que esse ato vai de alguma forma beneficiar a alguém ou a pessoas. Não vão renunciar às coisas, aos bens materiais por bobeira, não. É quando isso realmente vai de encontro com a necessidade maior das pessoas ao seu redor. Por isso que uma característica muito notória nesses espíritos é que eles sempre pensam no próximo e sempre pensam no coletivo. Vamos dar uma olhada onde esses espíritos habitam. Nós sabemos que a Terra, ela é aqui, ó. Ela aparece aqui, mas ela não é só essa parte visível que os nossos instrumentos e que a visão humana consegue ver quando a gente sobe num foguetinho que vai para a estratosfera. Não. O nosso mundo, ele é muito mais, porque ele engloba também as esferas espirituais. Então aqui a gente tem desde o núcleo ao núcleo externo, a crosta terrestre, o manto, a crosta externa. E aqui a gente tem depois, aqui na primeira faixa, umbral médio, e aquilo que é chamado de terceiro umbral, que é onde está localizado a colônia de Nosso Lar. E depois a gente tem também as esferas das artes e da ciência. Depois aqui, mas não está muito claro, tá? Mas aqui também a gente tem a esfera do amor universal, das diretrizes do planeta, e, por fim, a abóbada, o restante seria a abóbada estelar. Essa outra gravura que eu consegui achar aqui, acho que deixa isso mais claro. Então, a gente tem o planeta, e aqui a gente tem a crosta, o umbral médio, o terceiro umbral,
que é onde está a colônia Nosso Lar, e também tem a colônia de Alvorada Nova, que também está nesta região. E depois nós temos aqui, ó, na quinta camada, né, o plano astral, depois o plano mais elevado, no sétimo, sexto e sétimo, né, é o que o pessoal chama de astral superior. O espírito, à medida que ele vai reencarnando, lutando, evoluindo, desenvolvendo as suas qualidades morais, à medida que ele vai desenvolvendo as suas capacidades, que ele vai crescendo intelectualmente e moralmente, e vai cada vez mais, então, se empenhando em praticar o bem, em amar seu próximo, em socorrer os necessitados, ele vai movimentando cada vez energias mais leves e poderosas, que vai, inclusive, porque lembre-se que, em termos de energia, os iguais se atraem. Então, se o espírito ele movimenta energias leves, energias poderosas, ele atrai para a sua áurea essas mesmas energias. Inclusive, os espíritos falam muito em colheita de simpatias, que é quando você vai ajudando muitas pessoas e de repente você tem muitas pessoas que toda vez que lembram de você, abençoam a sua presença, abençoam a oportunidade de ter conhecido você, que lembram de você com carinho. Esse simples lembrar com carinho já direciona para esta pessoa, alvo desses pensamentos, uma energia muito boa, muito poderosa, que faz com que cada vez mais ela vá progredindo, moral e espiritualmente. E existe um fator chamado peso específico do perispírito, que eu falo a respeito disso mais detalhadamente em outras aulas, né? E o peso específico do perispírito, o que significa? Que à medida então que o espírito vai praticando bem, as energias dele vão se depurando e o perispírito dele vai ficando cada vez mais leve. Então, à medida que ele morre, automaticamente ele é puxado para uma dessas esferas aqui. Quanto mais evoluído ele for, automaticamente ele é puxado para uma esfera mais para cima, né? Uma dessas esferas que estão mais acima da crosta terrestre. E quanto mais alto ele vai, mais belo é este plano, mais possibilidades ele tem de estar se realizando como um espírito imortal. Os espíritos que normalmente habitam as regiões mais próximas à crosta são espíritos menos evoluídos. E os espíritos mais evoluídos, naturalmente, habitam, então, as esferas mais externas. Até o ponto em que, de repente, ele é um espírito universal. Ele não está mais apegado a nenhum planeta e ele pode gravitar de um para outro planeta, de um para outro sistema solar, de acordo com sua vontade, de acordo com os desígnios do Criador. Porque um espírito já na condição de um espírito muito evoluído, ele sempre vai atuar dentro do plano cósmico, seguindo as vontades do Criador, as vontades e a orientação dos espíritos acima dele.